aplaudir forte o nome de Jesus neste lugar. Aquele que nos deu vida, nos deu vida. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos em festa com o nosso Rei, amém? Estamos em audiência com o Rei Jesus. Na sua presença há plenitude de gozo. Na sua presença há delícias perpetuamente. Você está feliz? Você está alegre em poder cultuar o teu Deus? Reunidos, congregados aqui nessa manhã para adorar o nome do Senhor? Você pode levantar a mão para o céu e pelo menos louvar o Senhor mais um pouquinho com suas palavras, com seu coração, com a sua alma, dizendo: bendize alma minha, bendize ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga, exalte, celebre, glorifique, adore o seu santo nome. Com mãos santas levantadas neste lugar, bendiga, bendiga, bendiga aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Bendiga o nome do Senhor. Deus tremendo, na tua presença nós nos encontramos para adorar o teu nome, nos enchemos de ti, da tua palavra, sermos por ela regenerados, confortados, confrontados, consolados, animados. Ó Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pela reunião dos santos, obrigado por estarmos na tua casa, obrigado pela semana que começa. Louvado seja o teu nome por isso. Recebe este culto, recebe a nossa adoração a ti, em nome de Jesus de Nazaré, amém, amém. Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida. Pode tomar o seu assento, por favor. Quero dividir com você a palavra de Deus. Eu acho que eu vou falar que é mais uma reflexão do que propriamente toda uma liturgia ou uma didática que envolve uma pregação bíblica, mas uma conversa com o povo de Deus essa manhã. Quase não caio nessa escala do terceiro domingo, né? Foi uma troca com o pastor Dino. Estamos aqui responsáveis agora nessa manhã em dividir com você a palavra de Deus. E começo com uma pergunta: onde estão os santos? Somos um grupo de santos? Mais uma vez, somos uma comunidade de santos? Onde estão os pecadores? Diminuiu um pouquinho, amém? Glória a Deus. Somos um grupo de pecadores. Santos e pecadores? Pastor, mais ou menos por aí. Grupo de santos, posso ouvir um aleluia? Um grupo de pecadores. Um aleluia assim, mas é porque é agora, é esse momento. Então, poderia nos surpreender a ideia de que uma igreja santa, cheia de santos, com um grupo de santos, tenha problemas com o pecado? Nos surpreende essa ideia? Muitas vezes nos surpreende. Talvez não deveria tanto, mas nos surpreende a ideia de uma igreja, uma comunidade de santos estar também lutando todo dia contra o pecado que habita em nós, presos neste corpo mortal. Ainda participamos e desfrutamos dessa herança pecaminosa. Todos pecaram e destituídos estão, separados estão da graça, da glória, da companhia, da relação com Deus. Santos pecadores. Tem um monte dele aqui nessa manhã. Minha mão já levantei. Amém, irmãos? Mas não somos um grupo de santos? Sim. A igreja não é um grupo de santos? Sim. Mas também um grupo de pecadores, arrependidos e salvos, mas pecadores. No final do dia de hoje, vamos continuar sendo pecadores. Vai acabar o culto domingo, a gente vai continuar sendo pecador. Vai começar uma nova semana, santos, salvos, pecadores. E quando Paulo escreve sua primeira carta à igreja de Corinto, os crentes eram ainda crentes novos na fé.
tinha alguns anos que abraçaram a fé. Não tinha um berço cristão, não tinha uma genealogia dentro da igreja, não eram filhos de missionários, de pastores, era uma igreja nova. Não era uma igreja que tinha um histórico de fé na sua família, eram recém-convertidos. Então não nos surpreende observar como a igreja de Corinto continuava compartilhando valores e práticas mundanas e tendo dentro da igreja problemas dos mais variados que você possa imaginar. E quando você começa a ler a carta de 1 Coríntios, todo o capítulo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, todo o capítulo tem uma demanda contra aquela igreja, uma observação, uma exortação e uma palavra de volta à conduta de santidade em Cristo, de vivermos essa vida que nós somos chamados para viver, ainda neste mundo pecaminoso, ainda lutando contra o pecado, somos chamados a sermos santos e a santificarmos todos os dias a nossa vida. A história conta, o texto vai mostrar que Paulo, quando soube disso através de um relato de uma das famílias, de uma mulher que foi visitá-lo, que pertencia àquele grupo da igreja, a mulher chegou lá e falou: Paulo, lá na igreja o negócio não está bom, está acontecendo umas coisas estranhas, o pessoal está meio desorganizado, meio não, bastante desorganizado, e começou a dar uma lista para o apóstolo Paulo, e aí então ele escreve: já havia escrevido uma outra carta, que se perdeu, não temos conhecimento onde ela está. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, lá no capítulo 5, vai dizer: já por carta vos escrevi, já vos adverti. Já tinha uma outra carta antes sobre alguns problemas. E agora ele volta para Éfeso, e em Éfeso ele escreve essa carta para os coríntios, sobre algumas demandas, alguns problemas que estavam acontecendo. E Paulo escreve para advertir aqueles irmãos, exortando aquela igreja para que viva como são, santos, um povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo santo, irmãos. Posso ouvir um amém? O povo de Deus é um povo santo, santo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e verso 2, é a carta direcionada a essa igreja, que tem tudo a ver com a gente, que é uma carta atual para nós também, que tem tudo a ver com a nossa vida, quem sabe com os nossos dias também, que estamos vivendo como povo de Deus, como igreja de Deus. Quero que você acompanhe comigo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, verso 2, a igreja de Deus, que está em Corinto. Não é IBN, não é a presbiteriana, não é a assembleia, é a igreja de Deus. Ele é o senhor da igreja, ele é o dono da igreja. A igreja de Deus é para os santos, para os salvos, espalhado por toda essa terra, que está agora em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Olha, aquele já é um ato, santificado, já somos. Pode virar para o seu irmão e declarar aí para ele com máscara: você é santo. Mas aí o próprio versículo parece que está contradizendo: aos santificados em Cristo Jesus, ponto. Um processo acabado. Chamados para ser santos, um processo. Não é verdade? Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? O tema central de Paulo vai ser o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Irmãos, repita comigo. Eu quase não falo isso, né? Negócio de repetir, mas repete comigo. O Evangelho resolve. O Evangelho, aí você termina, resolve. O Evangelho, o tema central de Paulo é o Evangelho. Ele vai mostrar: Cristo é o Evangelho. O Evangelho é a pessoa de Jesus. Ele está dizendo: Cristo morreu, Cristo viveu nessa terra, Cristo morreu, Cristo ressuscitou pelos pecadores, e Deus proveu a salvação para nós.
Essa é a mensagem das boas novas. Essa é a mensagem do Evangelho. Se há confissão, se há arrependimento, se há confiança nessa fé, na obra salvífica de Cristo na cruz, nós somos salvos. Aí ele vai escrever lá em Efésios: pela graça, mediante a fé. Não vem de obra, ninguém precisa fazer nada. Já foi pago o preço na cruz do Calvário. Recebam de graça a salvação em Cristo Jesus. É um presente enviado a nós. Jesus é o presente do Pai. Jesus é o Evangelho. Jesus é o presente de Deus enviado para o nosso coração. Jesus é a religião. Jesus é a religião que veio nos atar, veio nos unir, reunir de novo em comunhão com o nosso Criador. A criatura outra vez sendo unida ao Criador e ao seu propósito para o qual foi criada, através da pessoa de Cristo. Isso não só são boas novas para o incrédulo, como foi para a gente um dia, quando a gente ouviu a verdade. Quem éramos nós? Você pode dar glória a Deus por isso, porque o Evangelho te alcançou, porque a graça do Senhor te buscou, te encontrou, te tirou do lamaçal do pecado, firmou seus pés sobre a rocha, te deu um novo nome, lavou as suas vestes em Cristo. Tem glória a Deus aqui nessa manhã por isso. Isso não é só boas novas para o incrédulo, mas também continua sendo todo dia para a minha vida. Todo dia a gente continua pensando nisso. Ele me salvou, Ele me amou. A gente cantou aqui, tinha tudo para dar errado, mas Ele me livrou das dores do passado. E mesmo sem merecer, Ele decidiu. Por que Ele te amou? Não sei, Ele decidiu te amar. A gente vai cantar: um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. E a gente sabe que não tem nada muito a ver com só essas coisas dessa terra, mas muito a ver com o que está lá na eternidade. Muito além do que esperamos, muito além do que imaginamos, muito além do que sonhamos. E esse vai ser o tema central. E isso, irmãos, deveria afetar todos os aspectos da nossa vida hoje. Pensar assim, termos essa cosmovisão do que nós somos salvos, do que nós somos libertos, do que nós somos curados. Qual era o nosso destino? Qual era a nossa sentença? E pensarmos nisso todo dia não devia alegrar mais o meu coração, o seu coração? Não deveríamos começar a semana mais empolgados então? Não deveríamos começar uma semana, na verdade, até disse ontem na reunião do ministério, estamos começando um novo ano no meio do ano. Está percebendo isso? Mais ou menos assim. E não deveria encher o seu coração essa verdade? Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele caminha conosco, Ele nos deu o seu Espírito Santo para nos guardar, para nos ensinar, para nos instruir. Ele me deu a comunhão, uma comunidade de santos para adorar a Ele, juntamente com o povo de Deus, celebrar a vitória da cruz, alcançar os perdidos, viver a vida da fé. Isso deveria fazer a gente vir para a igreja mais alegre. Isso deveria fazer a gente cantar com mais entusiasmo. Isso deveria fazer a gente aplaudir o nome do Senhor mais forte do que a gente aplaude o time de futebol. Isso deveria encher o templo nos dias que somos convocados a orar, a clamar, e não só nos dias de bênção e prosperidade. Essas coisas devem preencher o meu e o seu coração. Irmãos, os problemas que vivemos hoje, as lutas que temos hoje, tinham também os primeiros cristãos. Tinham também os primeiros cristãos os mesmos desafios, nossos desejos, nossas paixões mundanas, nossas paixões carnais, a nossa inclinação para fazer aquilo que desagrada a Deus, também estava presente no coração dessa igreja. Também estava presente no coração dos primeiros cristãos. E também na igreja de Corinto. No entanto, o Evangelho resolve. O Evangelho veio para resolver tudo isso. O Evangelho então resolve cada problema que Paulo vai abordar nessa carta.
Porque o Evangelho, ele é decisivo em cada problema relacionado ao viver do cristão. Por isso, a Bíblia vai nos ensinar dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, para libertar a gente de tudo que nos amarra e nos impede de viver uma vida que agrade a Deus todos os dias. Como pensamos, como reagimos, como falamos, como negociamos, como nos portamos, como pensamos. O Evangelho resolve todas essas coisas. Os cristãos têm problemas? Sim, claro que sim. Mas o Evangelho resolve. Por isso, uma vida centrada em Cristo, pois Cristo é o Evangelho, pode resolver nossos mais terríveis problemas que enfrentamos ou enfrentarmos nessa vida. Quem está comigo aí? Agora, quem era essa igreja? Dá para falar muita coisa, mas a gente precisa resumir. Quem era essa igreja? Apóstolo Paulo a plantou na sua segunda viagem missionária. Apóstolo Paulo passou ali 18 meses naquela cidade, gerando aqueles crentes, fundando, começando aquela igreja. Então, desde a cidade de Éfeso, ele envia essa carta para essa igreja. Já disse aqui que não foi a primeira, teve uma outra anterior, ele escreve agora essa. E é a resposta agora de Paulo a uma consulta que a igreja fez a ele. E também do relato de uma mulher, de uma família, que veio trazer, falando para Paulo o que estava acontecendo naquela igreja. Muita coisa errada na igreja, divisões, contenda, problema no casamento, o que estavam fazendo com a liturgia do culto, com a ceia do Senhor, o problema com os dons espirituais. Irmão, quando você está lendo, você fala assim, esse povo não é crente. Não, o André fala, não, vocês são crentes não, gente. Eram cristãos vivendo no meio de uma geração corrompida pelo pecado, pela imoralidade, totalmente depravada. E eu pergunto, é diferente dos nossos dias? É diferente do que estamos enfrentando hoje? É diferente do que estamos vivendo hoje? Corinto era uma cidade marcada pela prostituição, onde se confundia até religião com prática sexual. Por causa da deusa Afrodite, a cidade era marcada pela promiscuidade sexual. Corinto, como se não bastasse, era impregnada pelo homossexualismo. Era a cidade onde ficavam os monumentos de Apolo, o deus grego que representava o ideal da beleza masculina. Diz a história que dos 15 imperadores de Roma, 14 eram homossexuais. 14 tinham seus esposos, e eram passivos e ativos. E isso estava impregnado na cidade. Isso estava impregnado também agora naqueles novos convertidos, aqueles que abraçaram a fé em Cristo, que entenderam o Evangelho. A juventude de Corinto, e juventude grega em geral, era induzida a se entregar ao homossexualismo. Corinto estava entre, ou era, o principal centro homossexual do mundo na época. Quando você lê 1 Coríntios, você vai correndo os olhos ali. Tem alguns momentos que parece que Paulo só abre a janela e começa a descrever o que ele está vendo. Quem era aquele povo? Quem era aquela cidade? Fazendo um relato terrível da situação daquele povo. Muitos membros da igreja de Corinto, antes da sua conversão, tinham vivido nessas práticas. Estavam abandonando também essas práticas. A carnalidade estava imperando na igreja de Corinto. Divisões, práticas sexuais desregradas, incesto, e por aí vai. Começa uma lista de coisas. Crentes em contendas, com brigas, confusão a respeito do casamento, confusão a respeito da ceia do Senhor, confusão com os dons espirituais, confusão com respeito à ressurreição dos mortos, libertinagem tal
porque mal interpretavam a liberdade que agora tinham em Cristo. Não estavam mais debaixo do jugo da lei. E uns, mal interpretando isso, usavam da liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. E Paulo vai confrontá-los. Paulo vai dizer: a vida cristã não é assim, não devemos nos portar dessa maneira. Era uma igreja com conhecimento, mas sem amor. Uma igreja sem devoção. Quase o espelho da igreja de Éfeso. Ao contrário um pouco da igreja que fazia muita coisa, conheço as tuas obras, sei que você não tolera aí esses hereges, mas tenho contra ti que vocês abandonaram o primeiro amor. Parece que não dá para falar muito de primeiro amor com a igreja de Coríntios, porque era justamente o início. O início. Mas uma igreja que tinha um conhecimento. Paulo tinha discipulado aqueles crentes. Sem vida piedosa, uma igreja agora infantil e carnal. Por isso, irmãos, nós devemos combater essa nomenclatura de crente carnal, porque esse não é o desejo de Deus para nós. Nós podemos estar vivendo em momentos de carnalidade, mas não é o ideal da vida cristã. Deus nos chamou para a santidade. Sede santos, assim como o Senhor, vosso Deus, é santo. Aí chega o momento da maturidade espiritual. Ela tem que vir, ela tem que chegar. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, transcorria como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, maturidade chegou, acabei com as coisas de menino. Uma igreja saudável, uma igreja madura, famílias maduras, jovens maduros, homens e mulheres maduros na fé. E Paulo vem confrontando. E qual é a mensagem? Fomos chamados para sermos santos. Ainda que estejamos em um processo também de santificação, já somos santos, estamos sendo santos e seremos totalmente santos. Dá para aplaudir o Senhor aí? Ainda nessa briga aqui, do espírito e a carne, nessa luta do físico e espiritual, nós devemos continuar lutando, abandonando o nosso eu, fazendo o nosso eu morrer cada dia mais, para que Cristo viva, para que Cristo apareça, para que eu exale o bom perfume de Cristo. Irmãos, isso é uma prática diária e constante, porque para os olhos de Deus, quem é a igreja? A gente descreveu aqui uma igreja, meu Deus do céu, mas aos olhos de Deus, quem é essa igreja? Um povo separado, chamado, consagrado, não comprado por prata nem ouro, mas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Esses somos nós. Aos olhos de Deus, nós somos esse povo separado por Ele e para Ele, resgatados do mundo, apesar de termos um CEP, apesar de termos um endereço, mas também nós temos em Cristo um endereço espiritual. Nós temos uma casa, nós temos uma identidade lá em cima, nós temos uma morada. Apesar de sermos uma comunidade local, nós estamos ligados a um único corpo, que é o corpo de Cristo, do qual faz parte todos os salvos e remidos em todos os tempos, épocas e eras. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos esse corpo vivo de Cristo. Ainda que por ora somos cidadãos do mundo, ainda que por ora temos dores, aflições, lutas, sonhos, frustrações, nós temos a garantia de uma morada eterna, onde nós vamos nos ver livres de todas essas mazelas, de todos esses males, vivendo numa dimensão gloriosa e assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e toda potestade. É assim que Deus vê a sua igreja. Somos de Deus, pertencemos ao Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja. Portanto, nós somos chamados para sermos santos. E ainda que somos santificados em Cristo,
Isso é uma posição, como nós lemos, é uma posição. Já somos santificados em Cristo, porque ser santo é estar em Cristo. Você está em Cristo, então você é santo. Como aprendemos aqui com o pastor Oswaldo uma vez pregando no culto da ceia, não é porque nós somos dignos, é porque Deus coloca as lentes de Jesus para nos enxergar. Olha lá, um santo, 2, 3, 4, 5. Nós somos santos. Somos chamados a sermos santos, a continuarmos. E é uma posição agora dentro de um processo. Pois quem está em Cristo, diz a palavra, deve andar como Ele andou. Deve andar como Ele andou. Por isso nós precisamos ser continuamente e progressivamente transformados à imagem de Cristo. E esse processo, irmãos, vai continuar. Segunda, terça, quarta, esse ano que vem, até o estágio final, a glorificação do crente. Até lá, irmãos, nós estamos nesse processo. Por isso, vivemos nessa vida lutando todos os dias, mas nossos olhos devem estar aonde, irmãos? No céu, na eternidade. O pé está aqui na terra, mas a cabeça está lá. A cabeça está lá no céu. Abraão esperava o céu. Leia comigo Hebreus capítulo 11, verso 10. Hebreus 11, 10. Vou pedir ajuda do mídia aqui. Olha só, esse texto. Porque, estava falando de Abraão. Porque aguardava. É pelo menos 2000 antes de falar de Corinto. Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A mente dele já estava lá. E é essa visão, irmãos, é esse anelo, é essa saudade, é esse anseio que está faltando na vida de muito crente. Por isso fica preso aqui. Por isso não muda de vida aqui. Por isso não amadurece aqui. Está preso aqui. A mente não está no céu. Por isso a Bíblia vai pedir: olha, encham a sua cabeça com as coisas do alto. Sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Tira a sua cabeça um pouco da terra. Estamos aqui, estamos labutando, conquistando, sonhando, lutas, conquistas, frustrações, dias bons, dias ruins. A nossa cabeça está lá. É outra perspectiva. Fala para o teu irmão, é outro patamar. É ou não? Está aqui, ó, mas aguardava, ansiava, esperava, anelava o céu. Deixa eu fazer uma pergunta para a IBN Cristo Rei. Você deseja o céu? Meu Deus. Pensa nessa pergunta um pouco. Você deseja o céu? Fecha o olho um pouco aí, pensa nisso. Você anseia estar lá, mesmo não entendendo muito bem como que é esse estar lá, como vai ser. Você anseia o céu, onde um dia Ele vai nos completar, não teremos falta de mais nada. Você deseja o céu? Outra pergunta, agora pode abrir o olho. Você quer ir para o céu hoje? Alguns murmúrios aqui. Você quer ir para o céu hoje? Você queria viver a eternidade com Cristo hoje? Acaba aqui hoje. Irmãos, a gente não sabe o que está perdendo. Não é verdade? Desejar todos os dias. Mesmo quando meu irmão falava assim, toda vez que o pai pregava sobre arrebatamento, ele falava: calma, não vai dar tempo de eu casar.
Ele falava, né, mano? Ele chegava preocupado depois da mensagem. Não, e aí Jesus vai voltar, não vai dar tempo. Acho que é por isso que ele tem uma acelerada. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Irmãos, tem coisas que a gente são inefáveis, não tem como explicar, que nos espera, que nos aguarda. E por isso a gente precisa pensar um pouco lá, para ficar melhor aqui. Não é verdade? Para passar melhor os dias aqui. Vai ter, pastor, muita tribulação. Vai ter mesmo. No mundo tereis aflições. Minha cabeça está lá. Um dia vai acabar, um dia vai terminar, um dia eu vou receber, um dia tem recompensa, um dia tem coroa, um dia tem a presença dele, face a face, face a face. Isso deve confortar, alegrar o nosso coração. Por isso o crente é rico, milionário. Por isso o crente tem uma riqueza inestimável, que não tem como comparar com nada dessa terra. Está entendendo? Então, pensando nisso, o que motiva eu e você a sermos cada dia mais santos? Por que precisamos pensar em santidade? Por que precisamos viver mais a santidade? O que está te motivando? Se você não está com a cabeça no céu, vai ser muito difícil você subir de nível. Vai ser muito difícil você desfrutar mais das coisas que Deus tem para você. Cumprir o teu propósito cabalmente, como servo fiel, como bom mordomo daquilo que Deus está entregando na sua mão. Tem que estar sintonizado. Ei, você é um para-raio da glória de Deus. Você recebe, você entrega, você dá, você contagia. As pessoas estão à sua volta e falam assim: o que ele tem, o que ela tem? Eu preciso disso também. Eu quero essa paz, eu quero essa alegria, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Paz, shalom de Deus, paz que excede todo entendimento. A gente não vai ficar rindo 365 dias do ano, mas a gente é alegre. Está entendendo? Talvez não estamos mostrando os dentes, né? Está mais difícil até agora. Mas faz hora que você não ri nem para tirar uma selfie, irmão. Até na selfie está ficando feio. Joga um pouquinho lá para cima. Quem você é em Deus? Quem te chamou? Quem que te salvou? Quem que cuida de você? Quando você não pode caminhar, Ele te pega no colo. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Tem uma plenitude envolvida nisso tudo, ainda que soframos aqui. Mas como a gente está conectado mais lá, nossa cabeça está lá, mesmo com o pé aqui, a gente consegue passar por isso. Porque você já tem, diga comigo, eu já tenho a força de Deus. Eu já tenho a força de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Quando a gente é chamado para viver, a gente precisa perguntar: então o que é que me motiva a sermos mais santos, a vivermos cada dia uma vida de maior santidade para com Deus? E Paulo vai dizer que essa é a expectativa. Quando a gente abraça, quando a gente entranha essa expectativa da eternidade, quando a gente entranha na nossa alma, no nosso coração, essa realidade, essa expectativa da volta de Jesus, a gente começa a se santificar, a gente começa a melhorar, a gente quer ser um crente melhor, a gente quer ser um pai melhor, a gente quer ser um marido melhor, uma esposa melhor, um patrão melhor, um empregado melhor. Louvar e honrar ao Senhor na profissão que Ele me deu, ser um missionário de Jesus onde Ele me enviar, não só com o nome de missionário, pois a missão foi dada a todos nós: ide, fazei discípulos de todas as nações. E quando a nossa expectativa está nessa realidade da volta de Jesus, da eternidade, a gente começa a se santificar. 1 Coríntios 1, verso 7. 1 Coríntios 1, verso 7.
Olha o que vai dizer. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Olha o texto. Não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Expectativa nisso. Quando nosso coração está nessas coisas, quando o crente está com a cabeça no céu, mesmo com os pés na terra, quando ele aguarda Jesus, quando ele vive nessa expectativa de Jesus voltar. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ele se santifica, ele quer fazer isso. Ele quer honrar a Deus, ele quer agradar a Deus. Por isso, quando a gente descuida disso, quando perdemos de vista a verdade sobre quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, quando a gente perde essa perspectiva, quando a gente não entende esse chamado, quando a gente não entende esse propósito, a gente vai cair numa mesmice, num marasmo, numa vida sem propósito, sem sabor, sem cor, uma vida sem vigor, sem alegria, e consequentemente nós vamos descuidar da nossa vida espiritual e vamos correr atrás do vento, vazios, e até dentro da igreja, porque estamos perdendo essa perspectiva. Quem nós somos? Quando o crente aguarda a vinda de Cristo, ele vive uma vida de santidade. Vou repetir, quando o crente aguarda a vinda de Cristo, ele vive uma vida de santidade. E haveriam vários textos para a gente falar, mas eu vou pulá-los. E o que deve nos animar então? Confortar, fortalecer. Devemos entender que nesse processo nós temos uma dependência total da fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Isso precisa confortar o seu coração nessa manhã. A fidelidade desse Deus deve agora nos mover em uma direção a uma vida de maior santidade todos os dias, porque a gente já sabe que é Ele que vai nos fortalecer. E como a gente já sabe, a nossa resposta deveria ser: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto, eu quero viver em santidade, porque a Bíblia diz que é Ele que vai te sustentar. A gente leu o versículo 7, agora leia o 8 e o 9. O 8 e o 9, do mesmo capítulo. O qual também, olha lá, vos confirmará. Meu Deus, tem a NVI aí, se tiver põe ela. Mas vamos lendo. O qual também vos confirmará. Ele os manterá firmes aí, até o fim. Quem pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? De modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 9. Fiel. Ô, irmão, não enche o seu coração para falar aí. 1, 2, 3. Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Fiel, é Ele que vai te manter firme. Então a sua resposta é se levantar dessa vida que você está levando, é não aceitar como crente em Cristo Jesus, como santos, chamados para sermos santos, é não aceitar essa vida que você está vivendo, de rebeldia, de rebelião, de pecado, de ser um crente nominal, o crente famoso 3S, salvo, sentado e satisfeito. Chega disso, porque você está pensando, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando, e você tem que pensar também, se ele não voltar, eu vou. Ele virá nos encontrar, seremos os que estão vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. O pastor Osvaldo falou assim: eu quero ser esse. Eu também. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Se não der tempo, todo mundo vai, para a terra.
Não perca essa expectativa da vida cristã. Não perca isso, meu irmão. Louvado seja o nome do nosso Senhor, pois a nossa salvação depende da fidelidade de Deus. Está escrito, Ele que vai nos manter assim. A perseverança dos santos, a segurança e a certeza da salvação não está na sua mão. E agora você precisa levantar a mão e falar assim: graças a Deus, não está na nossa mão. Ele é fiel para manter você firme, porque aquele que começou vai terminar. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar, vai terminar, vai concluir até o dia de Cristo. E quando a gente sabe disso, qual é a nossa resposta? Posição. Quando a gente sabe disso, a gente se posiciona. A gente se posiciona. Os coríntios estavam mal interpretando isso, aí usando essa liberdade para dar ocasião. Não, já naquela época tinha o nada a ver. Naquela época já tinha. Nada a ver. Nada a ver isso aí, pastor. Santidade não é tudo isso que a Bíblia fala, não. É sim. É sim. E você não abre mão disso, porque você sabe agora de onde você foi salvo. Você sabe qual o veneno que te matou. Os problemas dessa vida não podem atrapalhar você de viver uma vida de santidade. É o que está desviando o foco de muito crente, os problemas da vida. Não pode atrapalhar você de viver uma vida de santidade. Por quê? Porque você tem força já para vencer qualquer empecilho que te afasta da intimidade com Deus. Você tem força para vencer qualquer barreira, qualquer pecado, para voltar a uma vida de comunhão com o seu Deus. O Evangelho resolve. Cristo resolve. E vou pular. Vambora. Quando eu olho para vocês, olho para a minha vida, olho para algumas histórias que a gente conhece. Que milagres. Que milagres. Você pode levantar a mão e falar: eu sou esse milagre, pastor. Eu sou esse milagre. Eu sou esse milagre. A manifestação da graça de Deus está aqui, ó. Está aqui, olha para nós. Olha para nós, gente. A manifestação da graça de Deus está aqui. Nós somos essas testemunhas da manifestação da graça salvadora de Jesus. Está aqui no nosso meio. Nós éramos esse povo. Vamos continuar lendo o versículo 9 do 1 Coríntios, capítulo 6 agora. Capítulo 6, versos 9, 10 e 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? E eu fico vendo a gente nessa lista. Não se deixe enganar. Nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. Verso seguinte: e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então para de ficar julgando os outros, porque na mesma lista do assassino, do homossexual, está o mentiroso também. Faça uma análise. Versos 11. Assim, passado, assim foram alguns de vocês. Mas, oh aleluia, obrigado Jesus. Obrigado, Senhor. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus.
A salvação chegou para nós, irmãos. Aleluia! Não brinca com essa graça, não. Viva uma vida de santidade para com Deus. Ele está voltando. Ele pode nos chamar hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ele pode te chamar hoje. Houve uma manifestação da graça salvadora de Deus na vida daquele povo que vivia naquela imundícia da cidade de Corinto, como houve aqui também entre nós. E aí você lê a carta, como eu disse no começo, você fala: que povo que era esse? Esse povo não era convertido não. Olha o tanto de coisa, o tanto de problema. Por isso Paulo vai fazer questão de chamá-los várias vezes, mais de 20 vezes no capítulo: irmãos, 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 irmãos. Várias vezes vai chamar: irmãos, irmãos. Vocês foram assim, não são mais. Não são mais. Não se permita voltar à vida velha. Você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que traía não trai mais. Essa é a vida que Deus nos chamou para viver. A maneira como Paulo aborda os problemas do pecado e da vida cristã da igreja de Corinto também é um modelo para nós hoje. Quando tenhamos um problema, o Evangelho resolve. A minha mensagem para você é essa: deixe o Evangelho penetrar na sua vida. Deixe o Evangelho entrar no seu coração. Deixe o Evangelho transformar o seu caráter. Deixe o Evangelho transformar o seu temperamento. Eu sou assim, me aguente assim. E aí você tem o Espírito Santo que te dá temperança, equilíbrio, domínio próprio, mansidão. Não tem desculpa para você não ser melhor do que é. Deixe o Evangelho transformar o seu caráter, seu temperamento. Vivamos para honrar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mantenhamos então firme a nossa esperança. Jesus já nos justificou. Já fomos salvos. Estamos sendo salvos. Porque Ele é também quem nos santifica no presente. Mas também nós aguardamos, irmãos, o dia que nosso corpo será redimido da presença do poder do pecado e da morte, porque Jesus é a nossa redenção. A Ele a glória, a Ele o louvor na igreja. Da sua boca pode sair um glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Amém? Tem uma canção